Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje então, gente, nós vamos começar o estudo de algo que geralmente vocês torcem o nariz quando escutam o nome, que é sintaxe. Sintaxe, gente, é uma das formas de estudo da língua portuguesa. Nós temos duas, a morfologia e a sintaxe. A morfologia, gente, é quando eu estudo o que cada palavra é. E na sintaxe, eu estudo a função. Vamos entender então como seria isso. Se eu coloco, por exemplo, João estudou gramática. Se eu for fazer, gente, uma análise morfológica desse período aqui, eu tenho que analisar palavra por palavra. Então, por exemplo, João é um substantivo. Estudou é verbo. E gramática, novamente, é um substantivo. Então, gente, aqui nós fizemos a análise morfológica. Lembrando, substantivo é aquilo que dá nome às coisas. Então, aqui eu dei nome ao ser e aqui eu dei nome a uma divisão de uma disciplina. E aqui, gente, o verbo ele está indicando uma ação. Então, aqui a gente tem diferentes formas, que a gente tem diferentes funções dessa palavra. Agora, se eu for analisar isoladamente, eu tenho que ver, por exemplo, que João é o nosso sujeito. Que estudou gramática é o nosso predicado. E se eu quiser dar uma classificação mais específica, esse daqui é um sujeito simples. Aqui eu tenho um predicado verbal. Se eu for analisar aqui dentro, então, do meu predicado, estudou é um verbo. Nesse caso, ele é um verbo transitivo direto. E gramática é um objeto direto. Ou seja, gente, nós temos duas formas de análise. Agora, a que vai realmente fazer diferença para vocês é essa aqui em vermelho. Mas calma, a gente não vai ver tudo assim de repente. A gente vai estudar, então, pouco a pouco para entender melhor como isso funciona. Então, hoje, nós vamos começar com o básico do básico do básico da sintaxe, que é o quê? A diferença de frase, oração e período. Então, vamos primeiro para o conceito de frase. Frase, então, é qualquer enunciado de sentido completo, ou seja, capaz de transmitir de forma eficiente o que se deseja comunicar. Uma frase pode ser nominal, quando não há a presença de um verbo, e verbal, quando há a presença de um verbo. Então, gente, nesse caso aqui, que eu coloquei João estudou gramática, nós temos uma frase verbal, justamente porque eu tenho aqui a presença de um verbo. Diferente de eu colocar uma frase como, por exemplo, atenção, alunos. Por que é diferente, gente? Em algum momento nesse atenção, alunos, eu possuo verbo? Não, não tenho verbo, então, nesse caso, eu tenho uma frase nominal. Então, gente, basicamente, essa vai ser a diferença de uma frase verbal para uma frase nominal. Então, vamos lá. Nominal, não tenho verbo. Verbal, obrigatoriamente, eu possuo um verbo. Só que com isso, gente, nós entramos, então, no conceito de oração. Oração é um conjunto de termos que se organizam em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Toda frase verbal é uma oração. Ou seja, gente, se eu coloquei, essa daqui é uma frase verbal.
Por consequência, ela também é uma oração. Mas vamos entender esse negócio de locução verbal que eu citei ali anteriormente? Gente, então se eu coloco, por exemplo, eu vou estudar hoje. Beleza. Vamos analisar a presença de verbos aqui. Tem o verbo vou e tem o verbo estudar. Tenho dois verbos. Mas se a gente for parar para analisar, o verbo vou e o verbo estudar, eles estão um influenciando no sentido do outro. Como assim? O verbo vou, ele está dando ideia de futuro para o verbo estudar. Então, se um está diretamente ligado, então, gente, ao outro, nós não vamos analisá-los como verbos isolados. Nós vamos analisá-los, então, como verbos em conjunto. Então, agora a gente vai dar o nome de locução verbal. Então, locução verbal, gente, é quando eu tenho verbos que um vai influenciar diretamente no sentido do outro. Então, nós podemos observar aqui que o verbo vou, ele está dando, então, ideia de futuro ao verbo estudar. Então, por isso, gente, aqui nós temos, então, uma locução verbal. Temos uma locução verbal e temos uma frase verbal, que equivale, então, a nós termos uma oração, tá? Aí, gente, nós vamos para o nosso terceiro conceito, que é a questão de período. Período, gente, dependendo do número de verbos presentes em uma frase, podemos classificá-la como período simples, só uma oração na frase, ou período composto, duas ou mais orações na frase. Então aqui, gente, nesse caso, eu tenho uma locução verbal. Essa locução verbal é a mesma coisa que eu ter apenas um verbo. Então, gente, é a mesma coisa que dizer que eu tenho uma oração e, por consequência, que eu tenho um período simples. Então, gente, a locução verbal, ela equivale, então, a somente o verbo. Então, é como se ela estivesse sozinha ali naquele período. Então, gente, por isso que é importante entender o conceito de locução verbal. Mas daí, gente, nós temos também o conceito de período composto. Vamos analisar, então, como seria isso. Estudei, mas fui mal na prova. Então, a primeira coisa que a gente vai marcar são os nossos verbos. Então, eu tenho o verbo estudei. Então, nós chamamos o nosso primeiro verbo. E o segundo verbo é o verbo fui. Então, eu tenho dois verbos. Esses verbos estão formando uma locução verbal? Não estão. Então, gente, se eles não estão formando uma locução verbal, eu tenho duas orações. Então, eu tenho um período composto. Então, é isso, gente, que vai caracterizar, então, o período composto. A presença de duas ou mais orações. Então, vamos lá, gente. Nós vimos, primeiramente, frase, que é um conjunto de palavras que pode conter ou não verbo. Se contém verbo, nós chamamos de frase verbal. Se não possui verbo, é frase nominal. Frase verbal e oração são praticamente a mesma coisa. O que vai, gente, me dizer o número de orações é a quantidade de verbos que eu tenho. Locução verbal, gente, equivale a um único verbo. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Então, conjunto de orações, eu tenho uma oração, eu classifico como período simples. Se eu tenho duas ou mais orações, eu chamo de período composto.
Então aqui, gente, vimos a base do que é a sintaxe. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!